Conta Corrente está de volta e é hora de falar do mercado de trabalho no quadro Sua Carreira. Olha, uma coisa é fato, não dá para discutir. O início para valer das atividades na área do pré-sal vai gerar oportunidades de negócio e principalmente de emprego no setor de petróleo e gás. A própria Agência Nacional do Petróleo trabalha com uma expectativa de investimento na ordem de 400 bilhões de reais no Brasil entre 2013 e 2016. Uma parcela grande desse valor seria destinada somente ao campo de Libra, que a gente viu é o maior de todos. Mas você está preparado para as oportunidades que esses investimentos vão gerar? Quais as áreas mais promissoras? Quais os riscos e os benefícios, os prós e contras de uma carreira na área de petróleo e gás? Quem vai responder essas perguntas para a gente é a vice-presidente da ADM-RH e da Companhia de Talentos, Maíra Bimurad. Seja muito bem-vinda ao Conta Corrente. Boa noite, Maíra. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, o tema de hoje é leilão do pré-sal, não tem como fugir. Então vamos começar com os riscos. Quais são os contras de entrar numa carreira ligada ao setor de petróleo e gás? Primeiro, Doni, que é uma carreira específica, né? Enfim, construir um início de carreira ou mesmo transição de carreira para essa área significa que você tem que ter certeza que você gosta dessa área. Porque como é uma área técnica específica, migrar de carreira depois de uma grande experiência na área de petróleo e gás fica um pouco mais difícil. Então, esse é um grande contra. E quais são os benefícios principais desse setor? Primeiro, o mercado está super em alta, né? E como é uma carreira onde o conhecimento tático, ou seja, aquilo que se aprende fazendo, tem muito mais valor do que o que se aprende na sala de aula, é uma carreira que dificilmente a pessoa fica desempregada. Então, claro que não tem a segurança de um emprego público, mas de verdade tem muitas oportunidades por conta do valor da experiência concreta no ambiente de trabalho. Só no campo de Libra, os números oficiais são de que seriam necessários de 60 a 80 barcos que vão auxiliar nas plataformas, que são de 12 a 18 plataformas, 1 milhão e 400 mil barris no auge da produção lá em Libra. Ou seja, é muita coisa. O mercado hoje tem profissionais suficientes para suprir essa demanda ou quem quiser se especializar tem tempo ainda para conseguir uma boa vaga lá na frente? Tem tempo ainda. Muitos dos profissionais que estão atuando, principalmente nas posições mais técnicas, são importados, né? São estrangeiros que as empresas internacionais, enfim, trouxeram para o Brasil para essas funções. Então, ainda tem tempo, sim. A questão é que a gente está falando aí, para quem não se fez graduação ainda, né, fazer uma faculdade inteira, que pode durar 4, 5 anos, dependendo do caso. Então, tem que correr, né? Quem tem que vai tomar essa decisão. Agora, é claro que ele pode optar por uma formação, ao invés de fazer engenharia de petróleo, que é a graduação mais específica para essa área, fazer uma graduação mais ampla, por exemplo, engenharia química, engenharia mecânica, e aí depois fazer uma especialização na área de petróleo, se ele realmente se interessar, se a pessoa realmente se interessar por essa área. Porque, de novo, o mais importante do que ele aprende na sala de aula é o conhecimento que ele pode adquirir trabalhando. Então, ou o curso de graduação em engenharia de petróleo, ou o curso numa outra engenharia com um estágio nessa área, certamente garante uma entrada no mercado de trabalho. Bacana, Maíra, a gente já continua essa conversa. Legal. E quais são as carreiras que podem despontar com os investimentos na área de petróleo e gás? A gente separou algumas, vamos dar uma olhada. Uma das profissões em alta é a de geólogo. Ele é o responsável por estudar todas as características da área com potencial de exploração. Em início de carreira, os profissionais da área podem ter salários entre 6 e 8 mil reais. Outro destaque, a profissão de petrofísico. Ele também é importante na fase inicial de exploração do campo. Formados em geologia e com especialização em petrofísica, os profissionais iniciantes podem ter uma remuneração de até 12 mil reais. Os engenheiros de perfuração são responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de exploração do petróleo e seus derivados. A formação em engenharia é obrigatória, e aí vale a habilitação em engenharia mecânica, civil, elétrica, por exemplo. A grande escola para esse profissional costuma ser experiência prática nas plataformas. O salário pode chegar a 30 mil reais. No degrau acima aparece o gerente de perfuração. Ele fica na gestão dos processos. Para esses profissionais, o salário pode ultrapassar os 30 mil reais. Já o gerente de operação é o responsável por administrar toda a planta de exploração da empresa. Com um alto grau de responsabilidade, quem estiver nesse cargo pode ganhar até 50 mil reais. Vamos continuar conversando com a Maíra? Maíra, são números bastante interessantes. Como o profissional que está em casa pode saber se ele está suficientemente qualificado para uma vaga como essa?
Então, hoje a internet permite que você pesquise perfis de profissionais que ocupam essas posições nas empresas que a gente está falando aqui, empresas de petróleo, né, de óleo e gás. Então, acho que uma boa dica é pesquisar o perfil desses profissionais, entender como eles fizeram para se preparar, o que tem no currículo deles, hoje isso está disponível online, e aí entender esse caminho qual é. Agora, uma coisa que é importante, Doni, que a gente vive dizendo aqui, que é surfar uma onda contanto que seja a sua onda, né? A pior coisa que um profissional pode fazer é falar, já sei, decidi que eu quero atuar nesse mercado e fazer uma faculdade de geologia e, de repente, nunca quis uma carreira como cientista, uma carreira técnica e quis sim um cargo de gestão. Então, tomar cuidado para não querer aproveitar essa euforia e escolher uma carreira que a pessoa de fato não se identifica. A outra coisa para levar em consideração é, muitas dessas profissões, ou seja, uma vez formados, eles vão ficar, como a gente diz, embarcados, ou seja, vão ficar nas plataformas, às vezes meses longe de casa, longe da família. Uma mudança de vida, né? Não é só uma mudança profissional. Exatamente. Então, muitos não trabalham em escritórios, trabalham nas plataformas. Então, assim, querem essa carreira, entendem o que é uma vida em plataforma, que às vezes fica 30, 45 dias sem voltar para casa, convivendo ali com as pessoas do ambiente de trabalho. Então, é muito importante pesquisar bem antes de tomar essa decisão e não ir na onda que todo mundo tá indo. E o que você acha que pode acontecer com os salários? O fato dessa nova demanda pode fazer com que os salários aumentem ainda mais? E a gente viu que são alguns números bem impressionantes, né? Tudo isso vai depender, Doni, de uma série de coisas. Vai depender da quantidade de gente que conseguir se formar nesse período, porque, como vocês mesmos disseram, essa onda não vai terminar agora. Então, é um começo de uma grande momento aí do mercado de óleo e gás. O que é importante, por outro lado, entender é... Desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? Esqueci. Os salários, você acha que podem subir ainda mais? Desculpa. Sim e não. Então, primeiro, entender tudo isso e depois, se os salários começam a ficar absurdos, as empresas querem contratar, mas não estão querendo rasgar dinheiro. Então, o que elas vão começar a fazer? Talvez importar mais ainda profissionais qualificados que vêm de regiões ou países onde a economia não está tão forte e aí conseguem trazer por um salário menor. Então, vai depender muito do que acontecer nesse mercado entre a proporção de oferta de pessoas que se formam no Brasil e a demanda, como ela vai se comportar. Mexer com o mercado, com certeza mexe, né? Com certeza mexe. Agora, eu acho muito difícil pagarem por um cargo técnico, ainda que bastante especializado, salários mais altos do que estão se pagando. Até porque a conta depois não fecha, né? Como é que você vai fechar a conta da operação? Ela tem que fechar. E foi feito um planejamento em cima de salários razoáveis, e não de salários de 50 mil reais para uma pessoa que vai gerir uma planta. É verdade, Maíra. Obrigado. É isso, Conta Corrente fica por aqui. Maíra Bimurad, obrigado pela presença. Obrigada, Dani.